Olá pessoal, bem-vindo a mais um webcast da série MVP IT Showcast. Hoje nós teremos nessa sessão o tema Windows Server 2012 Overview, tá? Eu estarei na apresentação da sessão, meu nome é Paulo Santana, né? Eu fui MVP por 4 anos na categoria Windows Server, né? Quem quiser entrar em contato comigo, segue meu e-mail, meu Twitter e meu site, paulosantana.com. Nesta sessão também estará comigo moderando meu grande amigo Alexandre Prado, MVP atual, e também meu grande amigo de São Paulo, Rover Marinho, também ex-MVP, assim como eu. Tá? Desde já agradeço a presença de todos. A ideia de hoje é passar um conteúdo bem interessante a respeito do novo sistema operacional para servidores da Microsoft, né? É fazer uma sessão de visão geral mesmo, de alguns recursos. Infelizmente não dá para a gente abordar tudo, pois o tema é bastante extenso e o tempo é curto. Então, essa sessão, na verdade, ela vai ser uma introdução ao sistema operacional, né? E que vai abrir portas para as demais sessões que aí sim vão explorar mais profundamente cada recurso, cada feature nova do sistema operacional, tá bom? Bom, nossa agenda, né, conforme eu falei, a gente deve levar em torno de 45 minutos para fazer essa introdução ao Windows Server 2012, né? E depois teremos aí mais 15 minutos, em torno de 15 minutos, para perguntas e respostas. Fiquem à vontade, como eu falei, o Alexandre e o Rover vão estar na moderação. Fiquem à vontade para perguntar à vontade, ok? Legal, vamos em frente. Bom, por que o Windows Server 2012? Né? Que benefícios o novo sistema operacional para servidores da Microsoft traz para a gente? Né? Na verdade, o que a gente tem que pensar inicialmente é de uma mudança de paradigma, uma mudança de visão. Né? A gente está vivendo um ano de 2012 onde estamos recebendo uma avalanche de lançamentos, não somente de Microsoft, mas de tecnologia em geral, né? Estão ocorrendo mudanças de conceitos, mudanças de tecnologia, mudanças na forma de trabalhar, né? Mudança na forma de como lidar com o usuário na empresa. Então, assim, esse ano realmente está sendo marcante. Então, na plataforma Windows Server não é diferente. A gente tem que entender que é uma mudança de paradigma. Agora a gente vai estar tratando de um sistema operacional preparado para ser a base de uma nuvem, da criação de nuvens, né? Primordialmente privadas, né? Dentro das empresas, enfim. Né? Então, é um sistema operacional preparado para criação de nuvens, ok? É uma plataforma de nuvem abrangente, né? A gente tem uma série de produtos da família System Center, que a gente não vai abordar aqui hoje, mas que ao longo da série de webcasts serão abordados e que vão explorar o tema. Mas a plataforma, a base para que toda a sua nuvem, a cloud seja criada, é o Windows Server 2012. Né? Então ele já traz embutido nele uma plataforma de virtualização que se traduz para o Hyper-V, que todo mundo já conhece, né? Quando na verdade essa questão de nuvem já existia, né? Só que agora o enfoque é esse. Né? Na verdade existe toda uma mudança de nomenclatura, enfim, e mudança até de estratégia da Microsoft na abordagem do Hyper-V. Ele proporciona uma escalabilidade muito grande, desempenho, possibilitando a virtualização de N aplicativos, né? Capacidade na garantia da continuidade de negócio com soluções de recuperação de desastre. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Né? E tecnologia disponível para a criação de nuvens híbridas. Né? Então você pode ter a nuvem privada e a nuvem pública interagindo e você gerenciando isso daí, né? Tendo como base o Windows Server 2012. Ok? Redução de custos do armazenamento e outras melhorias com relação ao gerenciamento de histórias. Né? PowerShell foi aprimorado, uma série de CMDLETs adicionais foram disponibilizados. Né? Para quem não conhece o PowerShell, na verdade se trata de um recurso, uma tecnologia que deve fazer parte do conjunto de ferramentas de todo administrador de rede. Né? Ah, mas eu não sei, Paulo, eu não sei programar, enfim. Né? Mas você hoje tem um recurso
Hoje não, já há bastante tempo a Microsoft disponibiliza um recurso chamado Script Center, que ali contém o repositório de scripts para a realização de quase todas as tarefas de administração do Windows. Tá? Então, por mais que você não tenha conhecimento de programação, tudo bem, você vai ter que ter um certo conhecimento para poder entender aquele script. Né? Então, mas fica o recado, quem não lidou ainda com esse tipo de tecnologia, tem que fazer parte, porque você consegue extrair informações bem interessantes utilizando esse tipo de coisa, né? Esse tipo de linguagem, PowerShell. Então, já existia PowerShell desde 2008, né? Você poderia instalar ele até no 2003, né? No 2008 ele já havia nativamente, né? Você poderia instalar no 2003, no XP, enfim, mas a partir de 2008 ele já veio de forma nativa, e no 2012 continua, tendo sido aprimorado. Ok? Bom, e também a experiência com o Cluster foi bem aprimorada. Vocês vão ver, eu vou citar alguns recursos bem interessantes que vêm com o Windows Server 2012, que quem trabalha com virtualização, com Cluster, seja do que for, em tecnologia Microsoft, vai ficar bem impressionado com os novos recursos. Tá? Bem legal. Uma coisa também bem interessante, suporte aos novos tipos de forma de trabalho. Né? Como eu falei, a gente vem passando uma transformação, né? Está vivendo uma onda de consumerização, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ainda, onde nós, administradores de redes, temos que lidar agora não somente com computadores, notebooks, enfim, mas com N equipamentos, gadgets que o funcionário traz para a empresa, o smartphone, que hoje o preço está bem acessível, qualquer pessoa pode ter, não é mais uma coisa para poucos, né? Pelo contrário, é o tablet, é o netbook, enfim. Então, o trabalho também está sendo feito de uma forma diferente, devido a toda essa loucura das grandes cidades, de trânsito, de você ter mobilidade, poder trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, o Windows Server ele provê uma arquitetura pronta para você poder conceder ao seu funcionário ou ao seu cliente, enfim, poder implementar isso em um projeto, soluções que possibilitem a sua empresa estar preparada para receber dispositivos distintos, né? Dos mais distintos, proporcionar ao funcionário a possibilidade de trabalhar de forma remota, né, e fazer uma interligação interessante entre filiais remotas através de links one, tá, através de recursos do próprio Windows Server 2012. Tá. Hoje você consegue, hoje não, também é um recurso, já existia no Windows Server 2008, né, a arquitetura VDI, né, que é você conceder ao usuário o desktop dele, esteja onde ele estiver, né, em casa, viajando, no aeroporto, ou na mesa dele, no trabalho, no escritório, ele vai ter o mesmo desktop, né? Você tem como fazer isso daí através de tecnologia já embutida no Windows Server 2012, né? Através de um gerenciamento simplificado e com custo relativamente reduzido, né? É óbvio que para você implementar uma solução de VDI, você tem que ter uma infra bem robusta por trás, né? Para poder armazenar os desktops virtuais, enfim. Né? Recursos para otimização de acesso a filiais, entenda-se como um recurso chamado Branch Cache, que também já existia no 2008, né? Que possibilita você cachear informação, fazer cache de informações em filiais remotas, que o link, ainda mais num país como o nosso, é tão grande e com links tão heterogêneos, de repente aquela filial bem remota, que tem um link não tão bom quanto o da sede, né? Então você consegue cachear informações, fazendo que o acesso por parte dos usuários dessa localidade remota, que a experiência dele não seja tão ruim no acesso às informações da empresa. Okay? E capacidade para que os usuários remotos acessem com segurança recursos internos sem VPN. Tá? Também um recurso bem interessante chamado Direct Access, que já vem nativamente do sistema operacional. Óbvio, existem requisitos para implementação, mas você não precisa pagar nada mais por isso. Ok? Vamos em frente. Né? Falar um pouquinho das versões do Windows Server 2012. Né?
A gente tinha anteriormente mais versões no Windows 2008, agora nós temos 4 versões no Windows Server 2012. Temos a versão Data Center, né, que é a versão mais completa, ideal para ambientes de nuvem privada, híbrida e altamente virtualizados. Tá? Possui todas as funcionalidades do Windows Server, sem limite de instâncias virtuais. Okay? Tem modelo de processamento e o preço sugerido, né, mas óbvio que isso vai alternar de acordo com o contrato. Enfim, tem N modalidades da Microsoft comercializar o sistema operacional dela. Legal? Versão standard, né, ambiente de baixa densidade ou não virtualizados, né. Também possui a funcionalidade completa do Windows Server. Né? Antigamente a versão standard não tinha todos os recursos que a versão Enterprise ou a Data Center possuía. Né? A versão standard do Windows Server 2012 possui todas as funcionalidades, porém com a limitação de ter a possibilidade de utilizar apenas 2 instâncias virtuais. Legal? Agora, 2 versões bem interessantes e que atendem o mercado que é bastante carente. Eu sempre bato nessa tecla nas minhas palestras, nas minhas aulas, que é o mercado de pequenas e médias empresas. Tá? Micro, pequenas e médias empresas. Primeiramente, temos a versão Essentials, né, que nada mais é que o antigo SBS, para quem se lembra, né, Small Business Server. Ela é focada para ambientes de pequenos negócios, pequenas empresas. Né? Ela possui uma interface simplificada, né, uma conectividade pré-configurada com serviços baseados em nuvem, sem direito à virtualização. Na verdade, é uma versão de Windows Server que possui assistentes, wizards, que facilitam a vida da pessoa que vai fazer essa implementação. Tá? Então, através de alguns assistentes, uma console centralizada e única, você consegue configurar o servidor e disponibilizar alguns serviços através dele. Tá? Inclusive acesso remoto. Tá? Ok, limitado a 25 contas de usuário. Tá? Não posso ter mais de 25 contas de usuários, ou seja, tem que ser uma empresa que possua até 25 usuários. Legal? E uma versão também Foundation, né, que é bastante interessante, um produto que muita gente ainda não conhece, infelizmente, né, já existia na época do 2008. Né, é um servidor econômico de uso geral, focado nas funcionalidades genéricas de servidor sem direito à virtualização. Limite de 15 contas de usuário e apenas OEM. Bom, essa versão Foundation, ela não pode ser comprada na caixinha, na loja. Né? Você não pode, você tem que comprar, na verdade, ela junto com o servidor. Grandes fabricantes oferecem esse tipo de solução. Na verdade, normalmente são aqueles servidores de entrada, né? Aqueles servidores, meu primeiro servidor, né? Que todos os grandes fabricantes e os grandes players do mercado possuem esse tipo de solução. Né? Então, é uma solução bastante interessante para quem faz consultoria, para quem presta serviço, né? Para pequenas e médias, pequenas e médias empresas, porque acabou aquele tempo de ter apenas um servidor, um desk server, né? Chamado desk server, onde a pessoa compra um micro que muitas vezes nem é o top de linha, né? E armazena todas as informações da empresa, os sistemas, enfim, em um equipamento nem um pouco confiável, né? Muitas vezes montado com peças com garantias diversas. Então, para quem trabalha com consultoria, oferecendo soluções, está aí uma grande oportunidade de negócio, até para você demonstrar um aspecto mais profissional e, além do mais, é uma solução de baixo custo. Não é uma coisa que está longe de nós. Isso que muitas das pessoas às vezes não entendem. Pensam que pode ser algo assim, em custo elevadíssimo, e não é. Tá? O Foundation aí, eu me lembro na época de 2008, agora eu não posso falar de 2012, que eu não sei o valor ainda. Na verdade, não sei se os grandes fabricantes já disponibilizaram modelos com o server 2012, até porque o produto acabou de sair. Mas no 2012 você comprava um servidor por menos de R$2.000. Ah, ok, Paulo, não é a melhor máquina. Não é, mas é um equipamento projetado para ser um servidor, com uma fonte projetada para ser servidor. Então, não é aquela coisa do equipamento montado com a tampa aberta e o cooler com problema. Né? Então, pensem nisso e está aí uma grande oportunidade de negócio. Tá? Essas são as 4 versões do Windows Server 2012. Bom, requisitos mínimos para instalação, né? É sempre bom a gente comentar, né? Porque normalmente isso é até questão de prova, então nunca é demais, né? Por mais que seja uma coisa bem básica.
Hoje em dia os equipamentos, é difícil você ter um equipamento que não seja, que não tenha capacidade para receber o Windows Server 2012, mas é importante saber, né? Processador 64 bits, né? Não existe versão do Windows Server 2012 32 bits, tá? Como já não existia no Server 2008 R2, tá? Muita gente tem essa dúvida ainda, né? Não existe versão 32 bits do Server 2012, tá? Então você precisa no mínimo de processador 64 bits com 1.4 GHz, ok? 32 GB de espaço livre em disco, isso hoje em dia, né, com o custo do hardware caindo vertiginosamente, é uma coisa que todos possuem, nós em casa podemos instalar um Server 2012, né? E memória RAM 512, também o custo de memória é bem baixo, né? Então, tá aí os requisitos mínimos. Como eu falei, ó, isso é questão de prova. Vocês vão lembrar de mim quando forem fazer a prova, hein? Pô, o Paulo falou naquele webcast e tal, enfim. Legal. Vamos em frente. Muito importante também, e que gera muita dúvida, caminhos de upgrade, tá? Tem um sistema operacional X instalado hoje no meu servidor. Não quero ter que formatar e reinstalar tudo, fazer backup de dados, depois restore, enfim. Quais caminhos de upgrade eu posso ter com o Windows Server 2012? Tá? Então tem a tabelinha aí, sistema operacional atual. Windows Server 2008 Standard com SP2 ou Enterprise com SP2, você pode fazer o upgrade sem perda de dados, sem a necessidade de reinstalação de tudo, para o Windows Server 2012 Standard e para o Windows Server 2012 Data Center. Legal? Beleza. Vale citar, antes de eu continuar com a tabela, vale citar que nem sempre os aplicativos instalados no 2008 vão funcionar no 2012, tá? Então, existe a lista de compatibilidade, tem que ser feita uma verificação, uma avaliação antes desse upgrade. Porque depois, o Paulo falou que podia fazer o upgrade e aí depois o aplicativo não funcionou, enfim. Não é sempre que vai funcionar, tá? Que fique bem claro isso daí, por favor, tá? Existem N fatores que pode fazer isso não funcionar. Mas vamos ser otimistas, né? E acreditar que pode funcionar. Legal, seguindo com a tabela. Windows Server 2008 Data Center com Service Pack 2. Posso fazer o upgrade para Windows Server 2012 Data Center. Legal? Windows Web Server 2008. Posso fazer upgrade para o Windows Server 2012 Standard, né? Windows Server 2008 R2 Standard com SP1 ou R2 Enterprise também com SP1. Posso fazer o upgrade para o Windows Server 2012 Standard e Windows Server 2012 Data Center. Legal. Windows Server 2008 R2 Data Center com SP1, tá? Posso fazer o upgrade para o Windows Server 2012 Data Center. Windows Web Server 2008 R2, posso fazer o upgrade para o Windows Server 2012 Standard. Legal? Então fica a mensagem, confiram se os aplicativos instalados no seu servidor são compatíveis com o Windows Server 2012, para depois não fazer o upgrade. Ok, você vai manter os dados, enfim, mas os aplicativos não vão funcionar. Então, verifiquem primeiro a lista de compatibilidade junto ao fabricante do seu software específico que possa estar instalado, enfim, né? Servidores que executem funções nativas do Windows, seguindo essa regrinha de caminho de upgrade, você não vai ter problema não, tá? Óbvio, pode acontecer alguma anormalidade, mas a princípio, na verdade, não existe contraindicação para você fazer upgrade em servidores que atendam esses requisitos que eu demonstrei e que possuam roles nativos do Windows. Porém, obviamente, a gente trabalha com TI, sabe como podem ocorrer problemas e isso faz parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Seguindo, né, que o tempo é muito curto, a gente tem bastante coisa para falar. Falar um pouquinho sobre gerenciamento no Windows Server 2012, tá? O Windows Server 2012 é um excelente sistema operacional para diversos servidores, vocês vão entender o porquê. Os dispositivos que se conectam a ele, sejam eles físicos ou virtuais, on-premise ou off-premise. Bom, no Windows Server 2008 R2 e nos servers anteriores, né, nas versões anteriores, todas as ferramentas de gerenciamento eram otimizadas para utilização em um único servidor, tá? Então você gerenciava um servidor por vez, seja ele local ou remoto, através das ferramentas administrativas, tá?
basicamente o Server Manager ou o PowerShell, né, através de script. Hoje em dia, com as empresas começando a construir nuvens privadas, enfim, a complexidade está aumentando, né, as empresas estão oferecendo serviços na nuvem, né, ou até mesmo para sua nuvem interna. Os administradores eles precisam de uma maneira mais flexível e consistente para gerenciar um número cada vez maior de servidores, né, tanto físicos quanto virtuais, tanto localmente quanto remotamente. Tá? Então, na verdade, os administradores precisavam de um sistema operacional do servidor criado, idealizado para gerenciar vários servidores e seus dispositivos. O Windows Server 2012 ele atende esse requisito, né? Ele aborda esse desafio oferecendo recursos abrangentes, como gerenciamento para múltiplos servidores, né? E melhorando a gestão desses mesmos servidores, utilizando também as ferramentas já conhecidas, porém agora diferentes, né? mais no caso o Server Manager, e também o Windows PowerShell, que agora está na versão 3.0. Legal? O Windows Server 2012, os desafios de um IT Pro, né, fornece o gerenciamento multisservidor, né, uma automação mais robusta, gerenciamento baseado em padrões, e uma experiência unificada. Tudo isso através de ferramentas familiares que a gente já conhece, né, para quem já atua, na verdade, com o Windows Server 2008, enfim, que são o Server Manager e o PowerShell. Né. A gente vai acompanhar como é que essas ferramentas, eu vou demonstrar para vocês, como essas ferramentas são executadas no Windows Server 2012 e como elas podem capacitar os profissionais de TI a fazer um gerenciamento de infraestrutura de TI muito mais eficaz. Legal? Vamos em frente. Né? Como é hoje o gerenciamento do Windows Server? Hoje, até o lançamento do Windows Server 2012. Né? Vamos focar no Windows Server 2008 R2 agora. Server Manager hoje. Você gerenciaria um servidor por vez. Né? Diversas tecnologias se gerencia e implementa cargas de trabalho no servidor local. Prover suporte para gerenciamento remoto de computadores, ok, porém um por vez. Né? E gerencia apenas servidores online. Legal. Né? Hoje em dia o Server Manager já é uma grande ferramenta que ajuda a implementar funções e recursos no servidor local. Né? Após as funções e recursos serem implementados no servidor remoto, você pode usar o Server Manager para gerenciar e configurar, mas apenas para um único servidor físico ou virtual, não sendo possível você fazer isso para mais de um servidor, né, ao mesmo tempo. Né? Vamos em frente. Agora no Server 2012, como é o gerenciamento? Novo Server Manager. Né? Você gerencia vários servidores ao mesmo tempo. Tá? Então o gerenciamento agora é para múltiplos servidores, tá? E garantindo a capacidade de implementação de recursos nesses muitos servidores de uma só vez. Tá? Você vai passar a ter o poder de gerenciar funcionalidades, né? E implementar cargas de trabalho para servidores remotos. Tá? Incluindo discos rígidos virtuais offline. Legal? Mas o que é o Server Manager? O Server Manager é um painel administrativo, é um conjunto de ferramentas, né, uma console única, que simplifica a maneira de como nós gerenciamos as características e funções em um servidor e em uma rede. Né? Tanto localmente quanto remotamente. Legal? Você consegue, através do Server Manager, fazer um provisionamento simplificado de novas imagens de servidores. Tá? Você consegue provisionar as imagens de servidores virtuais, simplificando com essa nova capacidade de implementar funções e recursos de maneira offline, diretamente de discos virtuais. Tá? Então, está aí um recurso bastante interessante, né, que não existia antes no Windows Server 2008. Legal? O conceito, a imagem já mostra. Né? Antigamente, você gerenciava no Server 2008, enfim, no 2003, 2000, você até conseguia gerenciar um outro servidor que não aquele que você estivesse logado. Mas você não conseguia fazer isso, gerenciar vários servidores ao mesmo tempo. Né? No Windows Server 2012, você consegue fazer isso, né? Gerenciar uma função de servidor, abrangendo todos os servidores da sua rede que realizam aquela função, por exemplo. Né?
Então é bem interessante. Você faz tanto gerenciamento por função, né? Digamos, por exemplo, todos os servidores de DNS, todos os servidores de HCP. Eu tenho uma visão que eu consigo gerenciar todos eles ao mesmo tempo através do Server Manager, né? Ao mesmo tempo também eu consigo gerenciar por servidor, né? Independente das funções que ele possua. Legal? Então ambas essas opções são bastante importantes, né? Vamos lá. Opa. Eu vou demonstrar rapidamente o Server Manager, até para quem ainda não fez a instalação do Windows Server 2012, que ainda não teve a oportunidade de ver. Deixa eu compartilhar aqui uma máquina virtual que eu subi com o Server 2012, tá? Para que vocês vejam, na verdade, a nova interface aí do Server Manager. Tá? Vai ser uma demonstração bem simples, até porque eu não tenho outros servidores aqui no ambiente, então não tenho como adicionar demais. Mas deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a interface inicial do Server 2012, já deixei o logon feito. Né? Deixa eu abrir aqui o Server Manager, está aqui o PowerShell também. Né? Legal. Tá aí o novo Server Manager, mudou bastante, né? A interface mudou bastante. Eu posso configurar esse servidor local, deixa eu clicar aqui para vocês verem ele, né? E ele me traz as propriedades do servidor em que eu estou logado, né? Computer name, workgroup. Eu não mudei nada, o servidor só foi instalado, tá? Ele está bastante cru, não tem nenhuma role instalada. É só para demonstrar mesmo a interface da ferramenta, o que pode ser feito. Legal? Temos aí, aqui nessa parte, deixa eu voltar, Server Manager, Configure the Local Server. Ok. Aqui eu defino o nome do servidor, né? Essa interface que você já conhece, onde eu defino aqui o nome do servidor. Depois eu posso definir o domínio ao qual ele vai pertencer. A parte de hardware, Device Manager. Isso não mudou, continua igual, o mesmo conceito que já vem ao longo de todos os sistemas operacionais Microsoft, não só servidor, né? A parte aqui avançada de performance, de profile de usuário, enfim, que eu faço gerenciamento, do Startup Pin Recovery, né? Se eu tiver mais do SO, eu defino aqui qual vai ser carregado primeiro, quantos segundos a tela de boot vai ser exibida, enfim. E na parte de remoto aqui, se o acesso remoto vai ser concedido, né, se vai ter o NLA ativado aqui, se o acesso via RDP vai ser somente a partir de máquinas que tem o NLA ativado, enfim, com o RDP. Windows Firewall, Remote Management, Remote Desktop está habilitado, Nick Teaming, né, nativo, né, recurso interessante. Antes você precisava do software da placa de rede específica da sua máquina, né, que estivesse no seu servidor, enfim. Né, a parte de aplicativos nunca foi instalada, como falei, essa máquina acabou de ser levantada, está bastante crua, não tem nada nela. Né. Enfim, informações a respeito do servidor local. Aqui algumas informações sobre o hardware. E alguns eventos aqui já, alguns eventos sendo exibidos, enfim. Best Practice Analyzer, que vai mudando conforme eu vou adicionando as roles no servidor. Né? Então eu instalo um AD, instalo obviamente o DNS, DHCP, File Server, enfim. E aí as melhores práticas vão sendo exibidas aqui nos alertas. Ok? A parte de performance, roles, né? Não tem nada habilitado ainda. Né? Tem algumas features que são habilitadas por default. Ok? Vamos retornar para a tela inicial do Server Manager. Aqui eu posso agora adicionar em Add Roles em Features. Eu posso adicionar as roles, as funções, os papéis de servidor, né? E as características que esse servidor vai ter, né? Os papéis que ele vai prestar, atuar, né? E as características que ele vai ter. Né? O Wizard de Microsoft, aquele formato NNF, Next Finish, bem simples. Né? Role Based, ok, Next. Defino se eu vou ativar essa role para somente este servidor local. Se eu tivesse criado já um pool de servidores, deixa eu até retornar aqui, existe a possibilidade do Server Manager, né, conforme eu já falei, de você adicionar outros servidores para você gerenciar. Tá? Como essa máquina que eu estou fazendo a demonstração não faz parte de nenhum AD e não faz parte de uma rede que possua outros computadores, eu não vou ter nada listado aqui. Tá? Mas eu poderia vir fazendo uma consulta aqui no AD, no DNS, enfim, ou importar através de um arquivo
outros servidores, né? E aí eu vou ter gerenciamento centralizado através do Server Manager dessa máquina, gerenciar outros servidores. Bom, por que eu estou falando isso? Vamos voltar à parte de roles, né? Se eu já tivesse um grupo de servidores criado, eu poderia selecionar esse grupo de servidores ou selecionar um virtual hard disk, como eu falei anteriormente no slide. É possível você adicionar roles em VHDs, ou seja, em máquinas virtuais offline, tá? Deixa eu avançar aqui. E eu defino aqui qual role eu vou adicionar, qual papel o servidor vai realizar, né? Então, por exemplo, vou selecionar aqui o Remote Desktop Service, ok, marquei. Se eu tiver selecionado o grupo de servidores, essa role seria habilitada para todos eles, tá? Então está aí muito interessante. Antes você tinha que ir em cada servidor, habilitar a role, fazer o gerenciamento individual em cada servidor, né? Ou remotamente também, a partir de outro, mas em apenas um servidor, né? E agora você passa a ter a possibilidade de adicionar uma role para um grupo de servidores, facilitando e muito a vida do administrador, né? Eu sempre também bato na tecla de que hoje em dia, existem tantas ferramentas disponíveis e tanta informação, o profissional de TI, de infra, o IT Pro, ele tem que otimizar o tempo dele, né? Utilizando ferramentas, sejam elas através de script, linguagem de script, PowerShell, VBS, ou ferramentas de modo gráfico, enfim, existem inúmeras ferramentas que facilitam a nossa administração. Então o negócio é automatizar, pessoal. Vamos automatizar. E agora o Windows Server está nos ajudando, né? Está possibilitando você adicionar roles em um grupo de servidores. Então já facilita bastante. Legal? Voltando aqui ao dashboard do Server Manager, né? Eu posso criar aqui um Server Group, onde eu defino aqui as máquinas, né? Posso, como eu falei, consultar do AD, do DNS, ou importar através de um arquivo, criar o Server Group, tá? Aqui a parte de gerenciamento, voltando ao Local Server. Se eu tivesse todos os servidores, essa visão All Servers me daria a possibilidade de visualizar todos os servidores. E aqui a parte de File and Storage Servers, né? Volumes, discos, histórias de pools criados tanto no servidor local quanto nos remotos. Tá, então tá aí, fica a dica. Uma breve demonstração rápida aí do Server Manager. Legal? Vamos voltar para o slide, que o tempo está correndo. Tá? É bastante coisa para falar. Já temos 34 minutos de sessão. Vamos lá. Legal. Voltamos ao nosso slide. Já temos aí uma pergunta, né? Temos os moderadores Alexandre e Rover Marim ao meu lado aqui. Beleza, vamos em frente. Bom, ainda sobre o Server Manager, né, focando no Server 2008, relembrando, né, você tinha a visão das roles também, né, quem já trabalhou com o Server 2008 sabe muito bem disso, né, porém, como eu já frisei N vezes, você administrava apenas um servidor por vez, tá? Realmente limitando e muito o administrador. É aquela coisa também, né? A gente não tinha esse recurso, estava tudo bem, estava tudo legal, né? Então, para mim que trabalho desde NT4, inclusive hoje, por incrível que pareça, olha que eu não sou tão velho não, eu tenho 31 anos. Hoje em dia, por incrível que pareça, eu atuo numa empresa em que possui um ambiente NT4 crítico e eu mantenho. Então, ver esse tipo de coisa é bem interessante. Mas eu também gosto das coisas velhas, tá? Não tem problema nenhum não. A gente mexe em tudo aí. Bom, legal. Então no Server 2008 você conecta as funções de servidor, como File Server, Hyper-V, RDS, enfim, em uma base por servidor. Tá? Benefícios aí do Server Manager, né? Simplificar o processo de configuração de novos servidores, tá? Sem dúvida alguma ele faz isso daí, né? Ele ajuda e muito o IT Pro a configurar novos servidores, implementando funções e recursos para grupos de servidores, né? E também para discos rígidos virtuais offline, os VHDs. Legal? E aí você pode provisionar esses VHDs aí em máquinas virtuais, né? É um recurso muito, muito interessante. Tá?
Permite implementar funções e recursos até mesmo para servidores remotos, discos virtuais offline, já falei. Melhora a eficiência dos administradores no processo de gerenciamento de ambiente com múltiplos servidores. Tá? Quem atua em grandes empresas vai sentir essa diferença com certeza. Tá? Fornece à primeira vista, através de um papel centrado, né, no painel, uma compreensão clara da situação dos servidores, os alertas, as roles que cada servidor possui, e aquela visão que eu mostrei do Server Manager que mostra todos os servidores, que exibe todos os servidores do grupo que você criou. Tá? Permite-lhe responder a questões com mais rapidez e agilidade por meio de um console integrado. É interessante porque tem aquela coisa da documentação também, né? A gente sempre fala, sempre frisa, né? Muitos de nós temos dificuldades em documentar, né? A documentação, ela demonstra uma maturidade profissional, demonstra uma forma diferenciada de trabalhar, demonstra um zelo pelo trabalho, demonstra que você se importa com aquela pessoa que pode assumir o seu lugar um dia, até porque o mercado hoje em dia, com as enormes quantidades de ofertas que existem na nossa área, a troca, a dança das cadeiras é mais do que comum, é uma prática normal, e é interessante você sair bem, até para deixar as portas abertas, e como eu falei, o mercado é muito dinâmico, né? E você pode, já acontecer comigo, de sair, retornar de empresa, então é muito interessante. Hoje em dia, conforme eu já falei, existem N ferramentas que podem nos auxiliar na documentação de ambiente, né? Não só a Microsoft, tá? Então não existe mais aquela desculpa, a documentação tem que escrever tudo, eu não gosto muito de escrever e tal, não tenho. Olha, hoje em dia tem ferramenta que faz tudo isso para você, né? De uns tempos para cá, de um bom tempo para cá, a Microsoft já disponibiliza muitas das vezes nas suas próprias ferramentas opções de você gerar relatórios, de criar um relatório gerencial para você poder apresentar para o seu chefe, enfim. O WSUS é um exemplo, o MBSA, né? Enfim, tem várias ferramentas que agora me foge a memória, mas que possibilitam, sem contar que você poder utilizar o PowerShell para extrair informações que estão lá no sistema operacional, mas que precisam ser extraídas de alguma forma. Então, visitem o Script Center, né? Tem bastante script que pode auxiliar na tarefa do dia a dia, principalmente nessa parte de documentação, né? Nós, ex-MVPs, IT-Pros que atuamos na comunidade, a gente sempre também publica nos nossos blogs, sites, em fóruns, scripts úteis, ferramentas úteis, enfim, então acompanhe, né? A gente está sempre publicando isso daí. Tá? Então não existe mais aquela coisa de você não documentar o ambiente. Estou falando isso tudo por quê? Digamos que você chegou na empresa, né, daqui a um tempo, futuramente, os parques ainda não são server 2012, obviamente, né, o produto acabou de sair. Mas daqui a um tempo, digamos aí, o produto vai ter um tempo de maturidade, né, vai começar a ser implementado em larga escala, em breve, né, e sem dúvida alguma você vai chegar numa empresa e vai ter aquela farm de servidores, aquela nuvem baseada em servidores de 2012, e você precisa. O administrador anterior, por exemplo, não deixou documentação a respeito de, vamos lá, todos os servidores que executem a role de DHCP, por exemplo, né? Você, através do Server Manager, se ele for um cara organizado, você vai ter uma visão rápida identificar quais servidores são executam a função de DHCP ou qualquer outra role, né? No seu ambiente. Tá? Então, existem ferramentas para facilitar o trabalho do administrador, sem dúvida alguma. Tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre virtualização. Realmente é muita coisa para falar sobre o Server 2012. Tá? Essa é uma sessão de entrada, né? E a gente, ao longo desses meses em que vão ocorrer essa série de webcasts, né, a gente vai aprofundar em cada role, em cada ferramenta, em cada solução. Então, eu estou falando mais de uma forma mais abrangente, né, dos recursos, enfim, de alguns dos recursos, porque está longe de ter tempo para falar de todos, né? Precisaria de umas 5, 6 sessões aí, ou mais, né? Mas vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre virtualização no Server 2012, que é o carro-chefe, né? Existem outros papéis importantes, como AD, enfim, e tal, mas o carro-chefe do produto, né, a forma como a Microsoft está entregando o produto para o mercado, está vendendo o produto para o mercado, é a questão da virtualização.
o fato do Windows Server 2012 ser a base das nuvens que vão ser criadas a partir de agora nas empresas. Tá? Legal. Falar de Hyper-V. Hyper-V antes do Windows Server 2012. Tá? Um pouquinho da história dele. Ele foi introduzido com o Windows Server 2008. Tá? Depois ele foi aprimorado bastante no Windows Server 2008 R2. Quem trabalhou com Hyper-V, como eu, no Windows Server 2008, eu trabalhei em ambiente de produção, tá? Sabe que existiam muitos problemas, né? Realmente ainda não era uma tecnologia madura, né? Tinha acabado de ser lançada, enfim, a Microsoft estava começando essa coisa de hypervisor, né? De prover o sistema operacional com virtualização baseada em hypervisor. Então, foi uma coisa bem complicada. Depois veio o Server 2008 R2, que aí sim, né, e depois o SSP1, aí sim elevou e muito o nível do Hyper-V, né, passou a ser uma solução que pudesse ser implementada realmente em larga escala e de forma robusta, né. Eu conheço alguns cases de nuvens baseadas em Hyper-V 2008 R2, nuvens bem grandes, tá? Bem grandes, com uma grande quantidade de hosts. Hoje em dia eu trabalho numa empresa, sou funcionário de uma empresa que possui uma nuvem bem grande, totalmente baseada em Hyper-V, tá? Infelizmente não posso citar o nome, mas enfim, quem me conhece sabe onde eu trabalho, tá? Então, o Hypervisor é a base para o recurso de virtualização do Windows Server 2008 R2, assim como os demais Hypervisors do mercado, né? A Microsoft oferece um produto interessante também, que é o Hyper-V Server. Muita gente não conhece, infelizmente, tá? Que é um sistema operacional, o Windows Server 2008, ok, porém somente com a role Hyper-V. Ele é bare metal, tá? Você não pode botar, obviamente, numa máquina virtual isso daí, né? Então você tem que instalar esse sistema operacional numa máquina física. Ele vai habilitar para você somente a role Hyper-V e, lembrando, a administração dele é feita via command line, porque o modo de instalação é o modo Server Core, que foi implementado no Windows Server 2008, que é aquele modo de instalação, de instalação do Windows Server 2008 através de linha de comando, tá? Que também existe no Server 2012, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, com uma pequena mudança interessante. Tá? Então o Hyper-V Server continua existindo no Windows Server 2012 e legal que ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, é um produto gratuito, você pode fazer o download, baixar, instalar, não precisa de licenciamento. O que você precisa, obviamente, é licenciar, ter o licenciamento das máquinas virtuais que você vai executar nesse Hyper-V Server, tá? Nesse host Hyper-V, tá? Então é bem interessante, né? É um sistema operacional voltado para a virtualização, tem apenas a role Hyper-V. Legal? O Windows Hypervisor, modelo de drivers para o Windows Server, é um Windows Server 2008, assim como na versão 2012 também é um Windows Server 2012, porém com Server Core, modo somente via administração via command prompt, né? E possui os componentes de virtualização. O Windows Server 2008 R2 trouxe melhorias para o Hyper-V, já falei, maior disponibilidade para mover máquinas virtuais, maior disponibilidade para adicionar e remover armazenamento de máquina virtual, tá? Isso também foi um ganho bastante interessante, aquela coisa de trabalhar com discos pass-through, enfim, né? Melhoria da gestão dos discos virtuais, né? da sua library, método simplificado para implantações de computadores físicos e virtuais, Hyper-V em modo de compatibilidade de processador para Live Migration, melhoria no desempenho, houveram aprimoramentos no desempenho das redes virtuais que são criadas, né? E melhoria da gestão da memória da máquina virtual, através daquele recurso que todo mundo já conhece, que é o Dynamic Memory, né? Então, houveram realmente muitos aprimoramentos com o lançamento do Windows Server 2008 R2, que na verdade foi um novo produto, né? É um novo produto. Legal. Vamos em frente, que o tempo está passando. Bom, agora com o Server 2012, uma nova plataforma de virtualização, né? Continua se chamando Hyper-V, né? Segurança aprimorada, infraestrutura flexível quando e onde for necessário, legal, né?
escalabilidade, desempenho, densidade, né, e alta disponibilidade. Tá? Legal. Vamos em frente. Bom, são muitos recursos novos que o Hyper-V 2012, o Windows Server 2012, o Hyper-V traz. Né? Vou citar alguns bastante interessantes. Né? Com o Server 2002, você já teve aquele Live Migration sem downtime, né? Mas apenas em máquinas virtuais armazenadas no mesmo cluster. Né? Com o Server 2012, você passa a ter a possibilidade de também fazer Live Migration, né, que é você fazer a migração de máquinas virtuais entre hosts, só que agora sem downtime também entre clusters, tá? Não necessariamente no mesmo storage. Tá? Então isso é muito interessante, aumenta a flexibilidade de movimentação de máquinas virtuais, né? Porque se você precisava movimentar uma máquina virtual de um cluster para outro, existia sim o downtime, né? Ou mover para uma outra storage, enfim, você tinha que desligar a máquina e mover. Agora você não, você tem um aumento de eficiência, reduz o tempo de inatividade para migrações entre clusters, enfim. Então a tecnologia chamada Shared Nothing, né, Live Migration, que é você poder migrar máquinas virtuais entre dois computadores que não compartilham uma infraestrutura, tá? Ou seja, que não fazem parte do mesmo cluster, por exemplo. Recurso interessante também, que é o Hyper-V Réplica, né, que muita gente já está, quem vem acompanhando o produto desde das fases de pré-lançamento, beta, release candidate, enfim, já ficou bastante empolgado com esse recurso, né, o Hyper-V Réplica, que possibilita a replicação de máquinas virtuais entre hosts Hyper-V, e que não precisam estar, essas máquinas virtuais não precisam estar em um storage, ou seja, esse elemento storage não precisa existir. Né? Existe aquele conceito de melhor prática, o mundo ideal de você montar um cluster, né, adicionar vários nós, várias máquinas, armazenar as máquinas virtuais no cluster e disponibilizar, montar sua nuvem. Mas imagine a pequena empresa, né, que tenha, por exemplo, não tenha tantos recursos para comprar um storage, enfim, a gente sabe que tem soluções de storage open source, mas vamos imaginar um cenário onde não fosse possível implementar um storage, ok? Agora, com o Hyper-V Réplica, uma empresa que tenha uma sede no Rio, por exemplo, uma filial em São Paulo, né, ou num outro bairro, na mesma cidade, enfim, você pode, e tenha um host Hyper-V em cada uma dessas localidades, você consegue mover, né, as máquinas virtuais entre hosts, né, sem a necessidade de ter um storage. Em contrapartida, obviamente, você tem que levar em consideração a questão do tempo que isso pode levar. Né? Se for entre filiais com link, que tenham link one entre elas, pode levar um certo tempo. Mesmo se for dentro da sua empresa, né, que você tenha dois hosts Hyper-V, mas não tem storage, se quiser movimentar entre outros, vai ter que ter uma atençãozinha à banda de rede, né, que pode demorar um pouquinho, justamente devido ao fato do tráfego da máquina virtual ser feito através da rede. Tá? Não existe o elemento storage. Então é um recurso muito interessante e pode sim resolver o problema de muita gente, né, pequenas empresas e pessoal que presta consultoria, que atua em empresas que não tem storage. Está aí um recurso que pode ajudar bastante. Tá? E também tem que levar em consideração que normalmente uma pequena empresa que tem esse tipo de cenário, né, você não vai ter também aquela exigência de uma grande empresa de ter 99,9% de uptime. Né? Então é aquela coisa, você vai poder negociar com o responsável para poder fazer a migração das máquinas, enfim, pode ter downtime, né? O importante é você ter esse recurso de movimentar as máquinas virtuais, tá? Então uma réplica, um site réplica, na verdade, acabei não falando no início, o interessante é você poder fazer uma réplica do seu host Hyper-V numa outra localidade, possibilitando assim também um desenvolvimento de uma recuperação de desastres aí da sua empresa, mesmo que pequena,
né, que isso é muito importante, os profissionais de TI têm que estar atentos a isso, né, utilizando esse recurso ele pode nos auxiliar. Tá? Seguindo, né. Bom, melhorias em escala aí no Hyper-V 2012, né, vamos mostrar algumas coisas aí. Falando um pouquinho do host, né, da máquina do hypervisor mesmo. Número máximo, né? Windows Server 2008 R2, número máximo de processadores lógicos no hardware, 64, ok. Windows Server 2012, 320 processadores, 5 vezes mais processadores, tá? Tá aí uma grande melhoria, né? Memória física do host até 1 TB, né, no 2008 R2. No Windows Server 2012, vocês podem ter hosts com até 4 TB de memória física. Ou seja, 4 vezes mais memória. Legal? Processadores virtuais por host, né, 512, né, você poderia ter no Windows Server 2008 R2 e no Windows Server 2012, 1024. 2 vezes mais. Agora, falar um pouquinho sobre as máquinas virtuais. Processadores virtuais por máquina virtual, no Windows Server 2008 R2 eu consegui alocar até 4 processadores na máquina virtual. Olha só, no Windows Server 2012, você pode alocar até 64 processadores virtuais em uma máquina virtual. É uma coisa absurda, realmente houve uma melhoria aí de 16 vezes, né? Então, bem interessante. Vocês podem ver que o céu é o limite, né? É óbvio que o seu servidor também tem que aguentar esse tipo de demanda, né? O sistema operacional lhe dá a possibilidade de chegar até isso. Memória por máquina virtual, né? 64 GB, né? Eu poderia ter em uma máquina virtual no Windows Server 2008 R2 e no Windows Server 2012 1 TB, tá? Também 16 vezes mais memória por máquina virtual posso ter no Windows Server 2012. Máquinas virtuais ativas por host, né? No Windows Server 2008 R2, 384, tá? E no Windows Server 2012, 1024, tá? 2,7 vezes mais máquinas virtuais ativas. Cresceu bastante, né? Por host. Lembrando que isso é por host. Tamanho do disco virtual, né? No Windows Server 2008 R2, perdão, eu poderia ter um VHD com até 2 TB. E no Windows Server 2012 com até 64 TB. Um absurdo, né, gente? Haja storage, né? 32 vezes mais o tamanho de disco virtual. Cluster, falando de cluster agora, eu poderia ter no Windows Server 2008 R2, e isso era uma limitação, eu senti isso na pele, você ter apenas 16 nós em um cluster com o Windows Server 2008 R2. Olha só, no Windows Server 2012 você pode ter até 64 nós em um cluster, ou seja, 4 vezes mais a capacidade de servidores em um nó. Tá? Legal. Máquinas virtuais, eu poderia ter em um cluster até 1000, né? E no Windows Server 2012, um cluster baseado no sistema operacional, 4000, ou seja, 4 vezes mais. Tá aí, realmente são melhorias em escala. Essa tabelinha aqui todo mundo deve guardar, até mesmo para justificar uma migração de sistema operacional. Muitas das pessoas, muitos de nós que atuam na área, às vezes tem dificuldade de poder justificar uma migração, apesar de que hoje em dia, né, fica até difícil, né, você com um produto desse, fica até difícil você não justificar, mas enfim, essa tabelinha aí todo IT Pro deve ter aí guardada na manga, porque em algum momento vai ter que fazer alguma apresentação e mostrar para o chefe, né, bem interessante. Bom, o sistema operacional otimizado para cloud, tá? Realmente, ele é a base para a criação de nuvens privadas e públicas, né? Você vai ter aprimoramentos utilizando outros produtos da Microsoft, né? Principalmente com a família Windows Server, família System Center, né? Com o Server 2012 você tem a escalabilidade e capacidade na construção de nuvens privadas e conexão segura aos serviços da nuvem, tá? Gerenciamento de forma eficiente, maximizando o tempo de atividade, minimizando as falhas e o tempo de inatividade. Tá?
Construção de uma plataforma web aberta e escalável que suporte diversos tipos de aplicações. Como eu falei, infelizmente o tempo é curto. O IIS é novo, né? O AD sofreu N modificações, né? Tem muito recurso novo, tem bastante aprimoramento na parte de file server. Então é muita coisa nova, né? O sistema operacional está bem completo, bem robusto. Vale a pena, quem não testou ainda testar, tá? E suporte ao estilo de trabalho móvel e flexível que a gente já falou no início, né? Essa coisa da mudança de paradigma. Hoje as pessoas que trabalham da praia, da piscina, viajando, do hotel, de casa, enfim, do ônibus, de todos os lugares. Então, e utilizando os mais diversos gadgets e hoje em dia precisam ter acesso ao seu desktop da empresa. Então, o Windows Server 2012 ele possui as tecnologias para prover esse tipo de acesso. Tá? Cabe a nós, administradores, IT Pros, temos a habilidade de planejar, né? Muito importante planejar e implementar. Tá? Pessoal, próximos passos, né? Download do Windows Server 2012 Trial, tá? Tá aí o link para download, né? Vocês podem fazer o download e ter 180 dias de utilização do sistema operacional, tá? Para quem quiser fazer POC, implementar, estudar para certificação, enfim, tá aí uma grande oportunidade para conhecer o sistema operacional e montar um ambiente de teste, né? Outra coisa, né, pessoal, não existe mais aquela coisa de não ter ambiente de teste, né? Todos nós hoje temos a possibilidade de ter máquinas, até com baixo custo, máquinas que suportem no mínimo umas 2 máquinas virtuais adicionais. Então não existe mais aquela desculpa da época de lá, quando eu comecei, na época de estudar para a certificação do Windows NT, que para você montar um domínio, você tem que ter 5, 6 máquinas físicas para montar o PDC, o BDC e por aí vai. Então hoje com máquina virtual você monta todo o ambiente, né, e faça um download do Windows Server 2012 Trial, tá? 180 dias. Outra dica interessante que remete tudo ao que eu já falei. Hoje em dia a gente vive numa era que a informação está aí, né? Não existe mais falta de informação. Em se tratando dos produtos Microsoft, existem diversos canais e meios para aprendizado, não somente os treinamentos, né, oficiais que são oferecidos, mas também TechNet, fóruns mantidos e moderados por profissionais de renome do mercado, enfim. Não existe a possibilidade da informação não ser encontrada. Então, hoje, quero aprender o Windows Server 2012. Você vai ter material disponível na web e disponibilizado pela Microsoft. Tá? Um dos programas é o MVA, Microsoft Virtual Academy. Tá aí o link também. Acessem, são vídeos de treinamentos, né, onde você tem uma série evolutiva de conceitos, né, e você pode aprender sobre N tecnologias, inclusive no Windows Server 2012. Legal? Acompanhem também o blog do Windows Server, tá? É interessante até para saber as novidades, enfim, e saber o que vem rolando a respeito da família Windows Server, tá? Tenho alguns recados, né? Seguindo na verdade, vocês estão participando de um webcast que faz parte de uma série chamada MVP IT Showcast, ok? Visitem o site oficial dessa série, né? http://mvpitshowcast.wordpress.com, tá? Repetindo, mvpitshowcast.wordpress.com. Ali vocês vão ter a lista das N sessões que ocorrerão ao longo de 4 meses. Né? É uma iniciativa muito interessante que vem suprir a ausência, por exemplo, do TechEd, que não vai ocorrer esse ano. Né? Infelizmente não vai ocorrer esse ano. Então, vários profissionais que têm essa ligação junto à Microsoft, que já fazem atividade junto à Microsoft, MVPs, ex-MVPs, enfim, IT Pros de renome no mercado, se juntaram e com o apoio da Microsoft, do programa MVP, realizando essa série de eventos chamada MVP IT Showcast. Tá? Na próxima quinta-feira, né, a gente vai ter às 8 da noite o
a webcast sobre Exchange Server 2013, o que há de novo, né? Quem vai estar apresentando é o Rover Marinho, que está moderando essa sessão, e o Rafael Mantovani, né? Não deixem de conferir, né? O Exchange Server 2013 está dentro desse pacote de lançamentos aí que a Microsoft está preparando. Realmente é muita coisa para a gente estudar, né? E às vezes a gente fica até meio o pessoal manda e-mail, então, pô, mas o que eu estudo agora, o que eu vou focar? É muito lançamento, realmente é muito lançamento, mas a competência também tem que ser grande, porque o mercado está bem concorrido, né? Está bem aquecido, bem concorrido e também pouco qualificado. Então aqueles que conseguirem acompanhar e desde o início já se prepararem, se capacitando nesses novos lançamentos que vem ocorrendo e sendo feitos pela Microsoft, vão com certeza estar bem saindo na frente e ocupar uma posição de destaque no mercado. Tá bom? Essa era a sessão que a gente ia apresentar. Eu falo pra caramba, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Já temos um pouquinho mais de 1 hora de sessão, né? Ao longo da sessão vocês já foram fazendo perguntas e respostas. Se vocês tiverem mais alguma agora, né, podem fazer. Eu vou estar encerrando a sessão. Eu agradeço muito a presença de todos. Obrigado a todos por participarem do MVP IT Showcast 2012. Continuem, tá? Visitem o site, como eu falei. Vão ter N sessões, muitas sessões, bastante técnicas com profissionais de renome do mercado. Tá bom? Acompanhem as demais sessões, ok?